Item 5.17 da pauta, transferência de controle societário, interessado Vivax S.A., NET Serviço de Comunicação S.A. Processo 53.500.001035 de 1998. Conselheiro relator, Jabas José Valente. Obrigado, Cristina. Essa matéria havia pautado para a reunião passada, mas tendo em vista as discussões que aconteceu e sugestões que vieram de outros gabinetes, eu resolvi retirar de pauta e aprofundar a discussão para verificar a melhor forma de nós tentarmos corrigir o que aconteceu com relação a essa anuência prévia. Só fazendo um histórico, essa anuência prévia vem de longínquo, muito longínquo tempo, né? Começou lá atrás, quando da Cambrais, que era detentora da autorização das concessões, na época era permissão, né, de DIS-TV, na cidade de Santos e Bertioga. E por força da Lei do Cabo, então, lá em 1996, eles foram adaptados para a TV a cabo e foram adaptados por uma única portaria, mas mantendo distintamente os dois contratos de concessão, um para a área de Santos, outro para a área de Bertioga, no caso da Cambrai. E no caso da NET, a NET também lá atrás não era NET, era multicanal, depois passou para a NET. Também foi feita a mesma coisa, mas ela só tinha outorga de concessão para a área de Santos. Então houve, no período passado, lá, data de 2006 e 2008, uma anuência prévia da Anatel, onde houve a transferência da Cambrais para a Vivax. E nessa transferência para a Vivax, o que ocorreu é que esse ato, que o Conselho assim concluiu e adotou, ele incluiu num único ato as duas concessões que estavam de forma distinta, separadas na portaria na época do Ministério, para Santos e Bertioga. Aí incluiu tudo numa, como se fosse agora um único contrato. E assim ficou. Na época também só cobrou pela transferência de Santos, não cobrou pela transferência de Bertioga, que era o valor do PP10 de R$ 9.000. Isso evoluiu, com o tempo a Vivax resolveu, em negociações, transferir todas as suas outorgas, não são só essas, são 33 ou 34 outorgas de TV a cabo, para a NET. A Anatel, ao analisar essa solicitação, viu que não havia nenhum problema do ponto de vista jurídico, óbvio, mas havia um problema de sobreposição de outorgas na cidade de Santos. Então, quando o Conselho anuiu, lá atrás, ele anuiu com a condição de que a empresa deveria renunciar à área especificamente para Santos, mantendo, pelo entendimento da época, a área de Bertioga. A empresa, ato contínuo, solicitou até então a renúncia só para a área de Santos, foi analisado, foi publicado, mas na publicação não ficou claro que a renúncia estava para a área de Santos, ou seja, a renúncia que a empresa pediu. Como estava em um único contrato, tanto a concessão para Santos quanto para Bertioga, surgiu a dúvida. Na época, a Superintendência de Comunicação de Massa fez um questionamento à Procuradoria se esse contrato poderia, de alguma forma, ser desmembrado ou não, no entendimento talvez vindo sendo feito pela área técnica e pelo Conselho Diretor. Demorou-se um pouco a análise da Procuradoria. Esse processo continuou normal, não andou desse jeito, houve a renúncia, houve a anuência com essa exigência, aprovado pelo Conselho. Aí, nesse inteirinho, houve um parecer da Procuradoria. No parecer da Procuradoria diz claro que o contrato não poderia ser, de alguma forma, desmembrado. Gerou, então, um impasse, já que nos atos que a Anatel fez, tanto no ato que deu a anuência e a transferência, ela incluiu todas as 34 outorgas de todos os 34 municípios que a empresa Vivax detinha a concessão do cabo, mas não explicitou o caso de Bertioga. E aí, com essa dúvida, a empresa ficou em dúvida, continuou a prestar esse serviço lá em Bertioga e Santos, já como NET, não mais como Vivax. A SM voltou, então, à Procuradoria para que a Procuradoria pudesse, então, se manifestar frente ao último parecer da indivisibilidade do contrato, já que, de fato, estava ocorrendo, que solução poderia ser dada. A Procuradoria, então, em novo parecer, comparando agora as duas situações,
traz ao Conselho Diretor a possibilidade, então, do Conselho, assim, entendendo, por todos os atos que foram aqui cometidos, apesar do entendimento do parecer anterior, do não desmembramento da outorga, pudesse assim ser feito. E assim eu vou transcrever alguma parte aqui, vou ler alguma parte aqui do parecer da Procuradoria. Diversos fatores levam a crer que a concessão foi mantida na localidade de Bertioga, São Paulo. Aí a Procuradoria elenca 5 itens. O A. A imposição de renúncia pelo Conselho Diretor da Anatel decorreu da proibição de sobreposição de outorgas. A ausência de sobreposição de outorgas na área de Bertioga, São Paulo. A inexistência de determinação expressa por parte da agência quanto à necessidade de extinção da prestação de serviço em tal localidade. A ausência de renúncia da interessada quanto à outorga da concessão do serviço de TV a cabo na área de Bertioga, São Paulo. A manifestação da Areteca proferida por meio do informe 160, que entendeu que a concessão foi mantida em Bertioga, São Paulo. A continuidade da prestação do serviço de TV a cabo pelo interessado na área de Bertioga. Entende que a controvérsia deve ser sanada, sendo recomendável que o Conselho Diretor decida se a declaração de extinção por motivo de renúncia abrange ou não a área de Bertioga, São Paulo. Assim concluiu a Procuradoria. A. Em que pese desmembramento de concessão de TV a cabo não encontrar guarita no ordenamento jurídico pátrio, o que restou explicitado por meio do parecer 736 de 2010, o pedido de desmembramento perdeu o objeto, em face de renúncia apresentada pela interessada relativa à concessão apenas na área de Santos. Compete ao Conselho Diretor, órgão máximo da agência, fixar o alcance da extinção declarada por meio do ato 7.755, tendo em vista que foi o prolator do mesmo. C, eu destaco o C e o D, por verificar que o caso em questão é sui generis, não há qualquer óbice jurídico quanto ao entendimento de que o ato 7.755 não extinguiu a concessão para a exploração do serviço de TV a cabo na área de Bertioga, São Paulo, transferida à Vivax Limitada, tendo em vista que a agência deve resguardar o direito dos usuários e defender o interesse público. D. Na hipótese de o Conselho Diretor reconhecer que a concessão da área de Bertioga restou mantida, as omissões verificadas por meio do informe 162, 16 de 12 de 2010, devem ser corrigidas. Então, nessa linha, acatando a sugestão da Procuradoria, em análise feita pela área técnica, a área técnica entendeu que seria melhor alterar o ato 65.071. Na análise que nós fizemos, na discussão que tivemos, ficou claro para a gente que é muito mais prático não alterar esse ato, que é um ato antigo, lá de 2007, teria várias outras implicações ao longo desse tempo, e sim alterar o ato que não incluiu Bertioga com as demais áreas que foram então transferidas, que são as 34 áreas, como um erro material e garantindo, como disse a Procuradoria, que essa outorga para Bertioga existiu, continua existindo, apesar do que houve. Então, eu, diante disso, quero acompanhar o entendimento da área técnica, no tocante, né, que realmente a Vivax detinha a concessão para Bertioga, também o entendimento da Procuradoria, e nesse sentido, sugeria aqui ao Conselho Diretor a aprovação dessa transferência, né, que implicou a renúncia pela Vivax da área de Santos, e para que a gente sane isso de uma vez por todas, e todas essas controvérsias, propõe, além de manifestar esse entendimento, retificar o ato 6.276, que é esse ato para incluir, fazer constar a área de Bertioga na relação das áreas detidas pela Vivax e que seriam transferidas à NET em decorrência da incorporação. Além disso, como o ato 56.190 transferiu para a Vivax as duas concessões para a prestação de serviço de TV a cabo, à época lá que a Cambrais detinha nas áreas de prestação separadas de Santos e Bertioga, e considerando que à época somente foi cobrado o valor de 9.000 relativo a uma delas, no caso de Santos, e não a de Bertioga, que esse valor deve ser cobrado novamente. Por fim, também agora deve haver uma nova transferência para capitalizar, então tem que cobrar novamente 9.000 para a inclusão de Bertioga nesse processo de transferência. Então, a conclusão é determinar que a NET Serviço de Comunicação, na condição de sucessora por incorporação da Vivax, determinar que por incorporação da Vivax, o pagamento do preço do PP10, né, de R$ 9.000, referente à transferência da concessão para a exploração do serviço de TV a cabo na área de Bertioga, detida na época pela Cambrais, para a Vivax,
ocorrida por meio daquele ato lá, 56.190 de 2006, cabendo à Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa proceder à cobrança. O B, manifestar o entendimento de que as decisões proferidas por meio do ato 65.071, 18 de maio de 2007, que anuiu previamente com o controle da Vivax para a NET, Serviços de Comunicações, determinou a eliminação da sobreposição de outorga na área de Santos, por meio e do ato 7.775, 15 de dezembro de 2008, que declarou extinta por renúncia a outorga detida pela Vivax na área de Santos, não abrangendo a área de Bertioga, São Paulo, que permanece com a Vivax agora transferimos para a NET. Então, ratificar o ato 6.276, 30 de outubro de 2009, que anuiu previamente com a incorporação da Vivax Limitada pela NET Serviços de Comunicações, para incluir a área de Bertioga, São Paulo, na relação de áreas de prestação de serviços detidas pela Vivax Limitada, que seriam transferidas à NET Serviços de Comunicação S.A., em decorrência da incorporação da primeira pela segunda. E, logicamente, então, em função disso, transferir por meio de ato próprio, pelo restante do prazo, em razão da incorporação, a concessão para a prestação de serviço de TV a cabo na área de Bertioga, da Vivax para a NET. E determinar, logicamente, como estão fazendo isso agora no Estado, o pagamento do preço também de R$ 9.000, cabendo à Superintendência de Serviços de Comunicação fazer a cobrança devida. Também nós não trouxemos aqui nessa análise, porque entendemos que não há necessidade de assinar, que a empresa assinasse novamente uma petição que, em função dessa anuência, teria que adaptar essa concessão, ou as concessões estão para o novo serviço SEAC, uma vez que ela já o fez em outra anuência que aqui nós já demos. Portanto, com aquela petição que ela assumiu, não pode haver superposição do serviço com o novo SEAC, assim que mudar, então, para o SEAC em função da anterior, uma necessidade de cada caso ficar vindo a Anatel com essa petição, que vai ser feita força da anuência anterior que foi dada, que ela vai ter que, então, fazer a adaptação não só daquela outorga, como de todas as outras, dessa e das demais que terão que ser feitas, porque não pode haver superposição de outorgas. Esse é o relato. Em debate? Com relação a esse último item, conselheiro Jarbas, minha dúvida é o seguinte: quando ela fez a opção, foi feito naquele caso concreto. Não para todas, foi um caso específico que ela se comprometia em migrar. É isso? Só que o caso concreto, você não transfere apenas aquele outorga daquela concessão naquele município. Quando transferir, vai ter que transferir todas, porque não pode haver superposição, porque o novo SEAC, a área de prestação é nacional. E as áreas de entendimento são as áreas que eles vão indicar nos seus projetos técnicos para fim de licenciamento. Então, não vai poder ter duas outorgas de serviço na mesma área. Então, basta que uma delas foi, e assim que foi, ela vai ter o SEAC, todas as outras passam a fazer parte do SEAC. Não existe mais as antigas outorgas que teve a cabo nos outros municípios. Esse é o entendimento que nós tivemos, que parece ser a lógica. Senão, tem que pegar, cada um deles vai ter vários SEAC. Um SEAC para São Paulo, um SEAC para Santos, um SEAC para o Rio de Janeiro, um SEAC para Fortaleza, etc. Mas eu acho que um da última que a gente aprovou num caso concreto, não foi ergar omnes. Não teve essa decisão do Conselho Diretor, que eu me lembro. Ter que se comprometer a transferir aquela... Aí ela teria que ser feita no âmbito nacional. Ela não pode trazer uma só. Por exemplo, aquela foi feita, e com ela abraçar ao novo regulamento, a nova lei... Mas naquela localidade vai para todas? Não é que a localidade vai para todas. Olha, abraçar, ela está mudando a sua origem, de todas as suas outorgas que ela tinha sobre os regimes das leis antigas, a nova lei, que é a lei do SEAC. Ou seja, ela não pode mais ter uma outorga de SEAC, que é nacional, mantendo as outras outorgas no regime de TV a cabo, pela lei do TV a cabo. E também as de MMDS, as de TVA e etc. Automaticamente, todas essas virão no bojo da nova outorga que a Anatel vai dar para o SEAC para ela. E as outorgas antigas, nas condições que tem, ficam extintas. Pelo menos o entendimento que tem. Eu vejo que não faz muito sentido para cada caso ela ter. Porque basta um que ela venha. Eu tenho um outro caso que também foi uma TVA, que a gente fez. Esse caso da TVA é a mesma coisa. Esse novo cara que está entrando, ele tem várias outras outorgas. Mas basta esse TVA que está fazendo, os MMDS, TVA CAP, todos que eles têm, vai passar a ser SEAC em todo o Brasil. Mas eu acho que na redação dos compromissos não ficou assim. Pelo que eu lembre, a redação é que ela se comprometia naquele ponto específico
Isso, da migrar. passagem, quer dizer, naquela região, Isso. naquele local. Não, mas só aquele local não. Não foi a outorga nacional. Não, não é só local não. O novo regulamento, a nova lei, é nacional. Está claro na lei. Não, o Então, regulamento se eu eu pego entendo, uma eu área, digo por exemplo, a Fortaleza. opção da empresa. E Fortaleza, ele vai ter que migrar. Ele não pode migrar só Fortaleza, senão ele vai ficar Brasil, mais Salvador, com Cabo, Eu Santos, concordo com Cabo, contigo. não pode, então tem que vir junto. Mas- Por isso que a gente achou que nesse caso, basta migrar uma vez só. Aqui na Anatel, atender para fazer, e ao fazer, todas as demais outorgas que ele tem, some, que passa a ser tudo SEAC. Pois é, mas na sua análise você não citou isso. Na sua análise Porque a gente poderia ter achou que citado que ela já possa teria, até- como ela pode até já... incluir isso na minha análise, mas nós fez. achamos que isso não seria necessário. Mas se achar conveniente, eu posso incluir isso na minha análise para deixar isso claro. Agora, eu sinceramente agora estou em dúvida. Eu vou pedir vista da matéria, mas até para verificar o que a gente já aprovou com relação a essas opções de empresa, nessa questão de se a opção é local, na onde ela está funcionando, ou se a opção é nacional. Porque, claro, o SIAC é um regulamento que ainda não tem, né? Nós estamos discutindo ainda, não sabemos como vai ficar. Mas me preocupa só a questão, porque aqui nós estamos transferindo. E não foi citada aí a posição dela de migração obrigatória. Você está trazendo a migração obrigatória que ela deu num processo que é de outra localidade, que ficou específico que era um ponto. Não, conselheira, é porque a lei não é nem um regulamento nosso. O SEAC só vai existir nacional. Sim. Não existe SEAC que não seja Não, eu nacional. não discordo disso. Então não eu posso estou dizendo o manter uma seguinte, TV a cabo a NET regional. tem vários CNPJs. Vários CNPJs. Um caso mesmo é essa. Da Vivax teve outras, né? Posso tentar esclarecer? Eu vou ler o artigo da lei que fala sobre isso. Não, com relação a isso, com relação à lei e ao regulamento, não é essa a minha dúvida. A minha dúvida está nas adesões das empresas, Não, no então. que está escrito. Porque quando elas fizeram a opção, que nós julgamos no Conselho, foi opção específica, não foi nacional. É assim, todas as minhas empresas no país inteiro vai se aderir ao SEAC. Tá certo? Porque a lei obriga a que, se ela tiver uma outorga, todas as suas controladas, coligadas, controladoras, Isso depende do regulamento. não pode ter as não, outorgas de isso serviço de TV a cabo. Isso eu concordo. Então, certo. logo, se uma delas, ela se comprometeu, a consequência lógica é que todas as outras vão ter que migrar sob pena de nulidade. Porque, senão aquele compromisso não vale nada. Para que aquele compromisso valha alguma coisa, as demais têm que migrar obrigatoriamente. Queria fazer uma explanação. Primeiro, concordar. É exatamente isso que os conselheiros colocaram. Mas eu queria fazer uma solicitação à conselheira Emília, se evidente, se ela me permitir. Que, vendo a discussão, eu ia pedir vista, mas por uma questão específica. Eu estou com um caso de renovação exatamente dessa prestadora e acredito que para essas localidades. Então, perguntaria para a conselheira se ela me permite conceder a vista, tendo em vista que eu estou com esse outro processo. Claro, se ela permitir. Claro. Tá? Aí eu me comprometo, conselheira, a olhar especificamente essa questão o pedido da empresa, e não com relação à legislação, que eu não tenho dúvida dela, é que os pedidos estão sendo específicos para aquele funcionamento ali, naquele lugar, e não o pedido ser erga omnes, no caso da outorga dela nacional. Como é o caso da NET. A NET mesmo está fazendo uma transição de unificação de CNPJ, e ela tem CNPJ ainda para passar, inclusive renunciando, para não ter sobreposição, né? Então é só uma questão de esclarecimento. Tá, e Tudo aí bem? eu me comprometo a verificar essa Pode questão ficar. que a senhora colocou, Tá conselheira. ok. Obrigado. Eu só queria dizer, eu também estou com vários desses processos, parece que a data limite é amanhã, né? Pelo que eu sei. Aí é outra matéria que eu ia Não, até que levantar na aquela questão é a renovação dela, né? Se vamos renovar, extra pauta com o ela também presidente, terá que pra gente ser, discutir. e ela já manifestou Aproveitando que a em todas as Procuradoria tá aí. renovações, que ela logicamente vai passar para o SEAC. Então, se nós vamos fazer aquele circuito deliberativo e a data limite dele, me parece que amanhã, eu acho que essa decisão nossa aqui é importantíssima, até porque a lei, como muito bem o Zerboni aqui, o senhor Zerboni leu, independe do nosso entendimento. Ou seja, qualquer controladora, controlada, coligada, basta uma dela aí, todos os outros que faz parte do grupo terão que se assumir. Essa E nós vamos ter isso decisão- para decidir amanhã. A Verdade, decisão todos os da outros lei conjuntos. foi para não gerar situações assimétricas, ou seja, problema de legislação, evidentemente, né? Quer dizer, se deixasse
uma empresa podia optar metade das suas empresas com CA, que a metade, isso não é permitido. A lei foi específica nesse ponto. Mas à vista com o doutor Bechara. Concordo com a vista, só que eu quero que tome uma decisão para amanhã também, que amanhã tem 6 processos Esse lá. caso da decisão para amanhã, a gente vai ter que fazer uma reunião e conversar. Porque dá a mesma alguns situação. pontos que Todas, e ela já eu manifestou discordo. lá, todas vão. Aí quais que vão? Vão todas. Onde ela tiver controladora, controlada. Conselheiro, eu acho que não vai impactar nas outras. É outro assunto. Né? Porque ainda que em todos aqueles casos elas tenham manifestado, de qualquer forma, é o nosso entendimento de que se manifestou em um, manifestou em todos. Claro. Então, todo jeito, nós vamos votar uma para amanhã, que já vai nessa mesma linha. Então. Só isso. Bechara, e se você tiver condições, nós podemos votar essa matéria para o ciclo deliberativo, de unanimidade depois. Vou fazer de tudo e coloco ela para, acho que no circuito deliberativo. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu já adianto que eu sou contra o circuito deliberativo das matérias de prorrogação das outorgas das empresas de TV a cabo. Primeiro porque a área técnica enviou para os gabinetes agora. E a gente, em menos de 3, 4 dias, é obrigado a fazer uma relatoria, o qual não criamos o problema, que é um problema da área técnica, que ficou com esses processos até a última instância. Não é o caso do novo superintendente que assumiu, mas isso é um caso grave. A forma que está se discutindo, inclusive consultado o meu gabinete, acredito que a gente poderia fazer uma reunião para discutir este assunto específico, e não aqui num caso que apareceu, que nós temos que resolver. Quer dizer, que eu estava julgando isso aqui, eu já estaria julgando também a prorrogação? Não, são assuntos e temas diferentes. Não acho que seja um assunto, não concordo com o circuito deliberativo por enquanto. Talvez numa reunião que nós possamos fazer sobre o assunto, a gente chegue a algum ponto em comum. Eu estou especificando especificamente essa matéria, não estou falando de outras matérias que estão no Conselho. Eu só trouxe outra questão para deixar claro que o mérito que foi levantado é o mesmo mérito que nós vamos enfrentar lá. Ao a gente aprovar, obviamente ela entrou com a petição. Não precisaria, porque a petição das anteriores já dava guarita para ela poder fazer a renovação sem essa obrigação. Sem entrar no mérito se devemos renovar ou não. A única questão que eu estou colocando é só que essa questão está prevista na lei. Basta que uma das empresas do grupo assuma e migre, que todas as outras obrigatoriamente terão e já serão migradas automaticamente, que ela não pode ter mais de uma outorga do mesmo serviço na mesma área, como bem colocou o presidente. Processo 5.17, vistas para o Conselho Bechara. 5.18. Item 5.18, pedido de reconsideração, interessado Brasil Telecom S.A., filial Goiás, processo número 53.500.005747 de 2003, conselheiro relator Jarbas José Valente. Obrigado, Cristina. Isso aqui é um pedido de reconsideração, acumulado com um pedido de efeito suspensivo da Brasil Telecom, filial de Goiás e Tocantins. Na qualidade de funcionária do STFC, na decisão proferida aqui pelo Conselho Diretor, que conheceu do recurso administrativo e no mérito, negócio e provimento, mantendo a decisão lá do Superintendente de Serviços Públicos, que aplicou uma sanção de multa no valor de R$ 3.052.098 por descumprimento das obrigações previstas nos artigos 19, caput, 23, 24, 25, 26, combinado com o artigo 28, 40 e 41, combinado com 42, 60 e 61 do Regulamento de Indicadores do STFC do RIC, e esse RIC de 2000, e também dos artigos 11, 13, 14, parágrafo único e 27 do PGMQ de 98. A atividade de fiscalização da Anatel, realizada com o objetivo de verificar a regularidade dessas informações utilizadas pela concessionária para o cálculo dos indicadores do PGMQ, concluiu pela existência de fortes indícios de irregularidade no tratamento dos dados que suportam a medição de indicadores de qualidade com termo final no mês de julho lá de 2002. Essa matéria foi relatada pela conselheira Emília e o Conselho, na época, acompanhou a relatora, que conheceu do recurso, no mérito negou a ele provimento. Aqui no pedido de reconsideração, a empresa plenamente alega a ilegalidade dos atos perpetrados após o término da fase da instrução.
que não deixou e não deu prazo para que ela pudesse manifestar nas alegações finais, e também alega prescrição quinquenal. E no mérito ela faz praticamente as mesmas alegações anteriores, por exemplo, chamadas locais de longa distância originadas, completadas em cada período de mau movimento, as chamadas locais de longa distância originadas também em cada período de mau movimento. Alegam que, apesar de a Anatel desejar que a Brasil Telecom busque todas as informações de todas as suas centrais locais, tal feito é enviado tecnicamente, já que algumas centrais na planta da concessionária não têm viabilidade técnica para funcionar com ponto de coleta. E assim vai em cada um dos pontos que ela levantou, que eu não vou nem entrar no mérito. Das minhas considerações, quanto às preliminares dela apresentada, entende-se necessário abordá-las, uma vez que tanto nos informes da área técnica como no relato da própria conselheira, em especial no que ela alega da prescrição quinquenal, o ofício 106/2006 da SPB, 19/5/2006, que retificou o ato de instauração, incluindo novas infrações, não abordando no ato de infração, enquadra-se como instrumento de notificação, tendo sido por meio do mesmo concedido o prazo regimental de 15 dias para a apresentação das alegações finais. Lógico, houve então a apresentação e esse instrumento interrompeu a prescrição quinquenal. Eu, assim, também concordo como está no relato que já decidimos atrás. Quanto ao esclarecimento específico, só exemplificando esse que eu acabei de ler, o regulamento não entra no mérito da dificuldade de coleta de informações de centrais locais. É obrigatório que todas elas tenham condições de apresentar. Portanto, se esse é o entendimento, não é esse o entendimento da Anatel já manifestado em todos os outros processos. Reforça o entendimento, conforme determinado contrato de concessão, é a obrigação das empresas, sim, de implantar todos os equipamentos e instalações necessárias à prestação, continuidade, modernização, ampliação do serviço em questão. É assim, para cada um dos itens, nós fomos aqui na análise rebatendo, e com relação à multa e à sua valoração, entendo que o Superintendente de Serviço Público adotou as medidas necessárias para o atendimento do interesse público, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, e a metodologia adotada está condizente com as infrações aqui cometidas. Então, minha proposta é conhecer do pedido e consideração e, no mérito negado de provimento, mantendo integralmente a decisão ora recorrida, mantendo a decisão anterior do Conselho Diretor. Em debate? Eu vou pedir vista da matéria devido a uma alegação da empresa com relação à prescrição. 5.19, pedido de vista da conselheira Emília. Desculpa, 18. A 19 já está aprovada, né? Naquele rito. Tá. Então, nesse momento, encerramos a transmissão das matérias da atividade regulatória da agência e gostaria de novo agradecer ao pessoal da IBC por esse trabalho e nós estamos então nesse momento encerrando essa parte. Muito obrigado.